A graça e a paz. Quero cumprimentar-te com um bom dia e quero convidar você, nesse momento, a refletir comigo em Jó, capítulo 19, versos de número 25. A palavra de Deus diz assim: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Refletiremos a respeito do tema: A morte não tem a última palavra. Jó, diante de tudo que está vivendo, certamente teria todas as razões do mundo, todos os motivos plausíveis para não acreditar mais de que havia um Deus vivo que o poderia ajudar, que poderia se levantar com o intuito de estender-lhe a mão. Mas, ao contrário disso, mesmo sendo tão afligido com todos os terríveis flagelos que sobrevêm a Jó, nós podemos observar que esse homem, ele vai se levantar diante de todas as acusações, diante de toda a situação que está vivendo, e vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Ele tinha essa convicção, ele tinha essa certeza. E nós podemos perceber que nas palavras do profeta Isaías, ele vai nos mostrar que o Senhor Deus, ele sabe o que é melhor para nós, que é o próprio Deus que dirige o caminho em que eu, que você, em que as pessoas devem trilhar, devem caminhar. Então, certamente Jó, por mais difícil que fosse a situação que estava vivendo, ele tinha a convicção e certeza de que ainda assim Deus estava dirigindo os passos. Isaías, no capítulo 48, verso 17, diz: Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o seu Deus, o que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. E por falar no caminho em que deve ir, quando nós nos deparamos com o Novo Testamento, nós podemos nos deparar com uma situação interessante, vivida por aquelas mulheres que se viam a Jesus. Jesus Cristo havia passado pela crucificação, foi sepultado, e Jesus havia mencionado várias vezes que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E isso nos faz lembrar da certeza do Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará de sobre a terra. Então, no capítulo 28, dos versos 1 a 8, nós podemos contemplar essa realidade. Nós podemos perceber essa certeza. A morte, ela não tem a última palavra, porque o nosso Redentor vive, porque ele se levantou de sobre a terra. O Senhor venceu a morte. Então isso leva a mim, leva a você a acreditar que não existe um único problema que não possa ser resolvido, porque nem mesmo a morte pôde vencer Jesus Cristo. Então, se você está passando por um momento difícil, um problema que aos seus olhos parece impossível de ser resolvido, lembre-se disso, que se o Senhor venceu a morte, ele pode vencer qualquer problema em favor de você, te dando a vitória, te dando o êxito. E a palavra nos diz assim, que depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência é como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia.
Vão depressa e digam aos seus discípulos: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem o que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. Então nós podemos perceber que foram sábias as palavras de Jó, quando Jó simplesmente afirma: Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E de fato, nós podemos perceber que no Novo Testamento, certamente isso vai testificar de que o nosso Redentor vive e que ele por fim se levantará sobre a terra. E que eu e você possamos olhar para isso, para essa promessa, para essa realidade e saber que se o nosso Redentor vive e que por fim se levanta sobre a terra, certamente isso faz renascer a nossa esperança, a nossa fé, a certeza de que nós nunca seremos desamparados, nunca estaremos só, mas temos sempre a convicção e a certeza de que o nosso Redentor venceu a morte e que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe abundantemente o seu dia. Fique com Deus. Deus o abençoe.